Olá, aqui é a Fabiana e nesse vídeo a gente vai falar do sistema hexadecimal e das suas conversões para binário e para o decimal. No último vídeo a gente falou exatamente desses dois sistemas, né, binário e decimal. Vou deixar ali aparecendo, caso você ainda não tenha visto, vai lá ver primeiro, ok? O hexadecimal, ele consiste de 16 símbolos, né, isso que a gente fala que a base é 16. E quais são esses símbolos? São os números 0 a 9 e as letras de A até F, tá? Ele é muito utilizado porque ele permite a manipulação de longas cadeias binárias, utilizando o grupo de 4 bits. Isso vai ficar mais claro quando a gente falar da conversão hexa-binário. Com N dígitos, a gente consegue contar 16 elevado a N números, né? A gente fez essa análise também para o binário e para o decimal. E o maior número, ele é igual a 16 elevado a N menos 1. Quando a gente faz essa análise, a gente já está convertendo, tá? Então, esse valor que a gente achar já está no decimal. E como é que fica essa mistura, né, de letras e números, né? Por exemplo, como ficaria a contagem? Aqui não é 38 e 39, tá, gente? Que a gente está no hexa. Então, a gente fala 38, 39. No decimal, seria o 40 o próximo, né? Porque o 9 seria o último símbolo que a gente tem, o último dígito. Então, a gente zeraria, né? E começaria com o 4, 40, né? O 40. Aqui não, né? No hexa, o 9 não é o último. Depois do 9, a gente tem as letras. Então, a gente continua essa contagem, né? Então, eu teria aqui agora o 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F e agora sim, 40, 41 e por aí em diante. Colocar isso na tabela para a gente enxergar melhor, né? Como é que ficaria essa relação direta entre o decimal, o hexa e o binário utilizando 4 bits, né? Essa tabelinha a gente já montou, na verdade, na aula passada. Agora a gente vai completar ela com uma coluna a mais para o hexadecimal. Então, de 0 a 9, a gente vai ter a mesma representação do decimal e do hexa. 9. A partir, né, do 10, que a gente vai ter as letras correspondentes. Então, o A corresponde a 10, B a 11, C 12, D 13, E 14 e o F corresponde ao 15, ok? E agora sim, a gente vai falar das conversões, né? Então, de 0 a 15 a gente já viu a relação direta. Mas se eu tiver, por exemplo, 356 em hexa, como que eu faço essa conversão para o decimal? Se fosse um número decimal e eu fosse desmembrar ele, seria 6 vezes 10 a 0, 5 vezes 10 a 1 e o 3 vezes 10 ao quadrado, né? Para dar o 300. É a mesma ideia, só que eu estou na base de 16. Então, eu vou colocar aqui 3 vezes 16 ao quadrado. 5 vezes 16 elevado a 1. E 6 vezes 16 elevado a 0. Na hora que eu faço essa conta, eu vou ter 768 mais 80 mais 6. E isso aqui vai dar 854, que é o valor correspondente em decimal, tá? E se eu tivesse letras? É exatamente a mesma ideia. Por exemplo, se eu tiver um A3, tá? Em hexa, o A é 10. Então, eu simplesmente coloco o número correspondente. Vezes 16 a 1, mais 3 vezes 16 a 0. Então, isso aqui vai dar 160, mais 3, 163 em decimal. Né? Então, a conversão hexadecimal, ela funciona a partir de potências de 16. E como que funciona a conversão decimal para hexa? Vão ser a partir de divisões. Divisões sucessivas por 16. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver o número 423 em decimal e eu quero converter ele para hexa, eu vou dividir por 16. São divisões inteiras. Vou colocar essa observação aqui que é importante, né? Porque aqui eu vou ter 16 e resto 7. E é esse resto que é importante, tá?
É esse resto aqui, ó, que vai dar o resultado, vai ser o número convertido, né? Na verdade, esse aqui é o LSD, que a gente chama, é o dígito menos significativo, mas é ele que vai me dar o resultado. Como que a gente faz isso na calculadora que não tem divisão inteira, calculadora? Se você fizer a divisão de 423, né, por 16, você vai obter 26,4375. Então, qual que é a ideia? Você vai pegar essa parte decimal, 0,375, e multiplicar por 16. E aí, sim, você vai obter o resto da divisão inteira, ok? Terminou aqui? Não, né? A gente vai fazer essa divisão até que o quociente seja 0. Então, continuando, 26 por 16, isso aqui dá 1, e resto 10. Depois, 1 por 16, ó, aí sim, 0 e resto 1. Esse 1 aqui vai ser o bit mais significativo, né? O dígito mais significativo. Que eu vou ler o número dessa maneira aqui, ó. Então, 1 a 7, né? Eu não posso esquecer que o 10 é A, porque eu tô convertendo pro hexadecimal. Muita gente acha complicado, assim, é mais difícil, né? Essa conversão decimal hexa. Então, você pode passar pelo binário, que é uma conversão, é um caminho mais longo, mas são conversões mais simples de se fazer quando a gente passa pelo binário. Vou mostrar para vocês aqui, ó, que o hexa para binário ou binário para hexa, ele é bem simples mesmo, na verdade. Né? Vou colocar aquela tabelinha que a gente acabou de fazer. E vocês vão ver que é só consultar essa tabela. Então, na verdade, a gente acaba decorando essa tabela, tá? De tanto que a gente usa. Então, por exemplo, se eu tiver aqui A74 em hexa e eu quero passar para o binário, o que eu vou fazer? Eu vou lá na tabela e eu olho o A corresponde a 10, 10, né? 1, 0, 1, 0 em binário. Então, 1, 0, 1, 0. E o 7? O 7 é esse aqui, ó. 0, 1, 1, 1. E o 4? 0, 1. Deixa eu mudar a cor do 4 para ficar mais fácil da gente fazer a correspondência ali, né? Da gente visualizar. Então, o 4, o 7 e o A. Né? A gente fez ali. E esse vai ser o resultado do número binário, né? A conversão. Se eu tiver o binário, então, mesma ideia, né? Então, vou colocar aqui um número aleatório. Em binário. E vamos fazer a conversão. Então, eu vou agrupar de 4 em 4, ó, de trás para frente. Por que de trás para frente? Porque se faltar, eu completo com o 0 à esquerda, né? O 0 à esquerda não modifica o número, a direita sim. Então, é dessa forma aí que a gente faz o agrupamento. Então, começando aqui, ó, 0, 0, 0, 1 é o 1. Depois, 0, 1, 1, 1 é o 7. 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1 é a letra B. E 0, 0, 1, 1 é o 3. Então, tá aí o número em hexa, né? Depois a gente faz a conversão, ok? Então, nesse vídeo, a gente falou do sistema de numeração hexadecimal e as conversões. E até o próximo vídeo.